Você já sentiu um vazio ao orar? Como se suas palavras não chegassem a Deus? Descubra o erro que pode estar bloqueando sua conexão com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é alguma força distante ou energia vaga flutuando pelo universo. Ele é uma pessoa, ele é Deus. E assim como você não ignoraria um amigo próximo, assim como você não falaria com alguém que ama sem reconhecer sua presença, devemos reconhecer que o Espírito Santo é real. Ele está próximo e deseja relacionamento. Quando falamos com o Espírito Santo, não estamos enviando palavras ao vazio. Estamos engajados em uma conversa com a própria presença de Deus. Antes de começar, deixe um nos comentários se você quer se conectar mais com o Espírito Santo. Curtiu? Dê um like, inscreva-se e não perca a surpresa no final do vídeo. O Espírito Santo é o Consolador, o Ajudador, aquele enviado por Jesus para habitar em nós, para nos ensinar, nos guiar e nos lembrar de tudo o que Cristo disse. Ele não é um conceito, ele não é um símbolo. Ele é o Espírito de Deus e ele está ouvindo. Pense em como você abordaria um mentor respeitado ou um amigo querido. Você não chegaria de forma descuidada, jogando palavras sem pensar? Você não ignoraria a presença deles, só os reconhecendo quando precisasse de algo? Não. Você viria com respeito, com expectativa e com um desejo de se conectar. É assim que devemos falar com o Espírito Santo. Muitas vezes, as pessoas lutam em sua caminhada espiritual porque tratam o Espírito Santo como uma ideia secundária. Elas creem em Deus Pai, adoram Jesus, o Filho, mas vivem como se o Espírito Santo fosse uma ideia abstrata, em vez de uma pessoa viva e ativa. É por isso que tantas orações parecem vazias, porque tantos crentes se sentem impotentes, porque não compreenderam plenamente quem é o Espírito Santo. Quando você falar com ele, fale com fé, sabendo que ele o ouve. Fale com consciência, entendendo que ele não está longe, mas dentro de você. O Espírito de Deus não é um estranho. Ele é aquele que esteve com você em todos os momentos. Aquele que sussurrou a verdade em seu coração quando você estava perdido, que o confortou na tristeza, que o convenceu quando você se desviou do caminho de Deus. Algumas pessoas se perguntam: como sei se o Espírito Santo está ouvindo? Deixe-me dizer algo. Ele estava ouvindo antes mesmo de você abrir a boca. Ele conhece seus pensamentos antes que você os pense, suas palavras antes que você as diga. Mas ele deseja relacionamento. Ele quer que você venha até ele, que reconheça sua presença, que acolha sua voz em sua vida. Você não precisa usar palavras elaboradas. Você não precisa seguir uma fórmula. Você só precisa vir a ele com sinceridade, com um coração que reconhece quem ele é. Quanto mais você fizer isso, mais real será a presença dele para você. Quanto mais você andar nessa consciência, mais sentirá sua direção, seus toques, sua voz suave, guiando-o de maneiras que você nunca imaginou. Você já falou com o Espírito Santo hoje? Comente amém e inscreva-se no canal. Fique até o fim. Tem algo especial esperando por você. Algumas pessoas só recorrem ao Espírito Santo quando precisam de orientação. Outras só o reconhecem em momentos de adoração profunda. Mas o Espírito Santo está conosco em todas as partes de nossas vidas. Ele quer ser incluído nos pequenos momentos, tanto quanto nos grandes. Fale com ele enquanto realiza suas tarefas diárias. Convide-o para seus pensamentos. Peça sua sabedoria, sua paz, sua presença, não apenas em crises, mas em todos os momentos. E quando o fizer, não apenas fale, escute. O Espírito Santo está sempre falando, mas muitas vezes estamos ocupados demais, distraídos demais, presos demais em nossos próprios pensamentos para ouvi-lo. Ele fala na quietude, ele fala por meio das Escrituras,
Ele fala por meio daquele leve toque em seu espírito que você não consegue explicar. A questão é: você está ouvindo? Não podemos tratar o Espírito Santo como um convidado ocasional em nossas vidas. Ele não é um visitante. Ele é a presença habitante de Deus. Falar com ele corretamente é reconhecê-lo plenamente, acolhê-lo de todo o coração, responder a ele com fidelidade, e quando o fazemos, nossa caminhada com Deus deixa de ser apenas uma crença e se torna um relacionamento vivo e pulsante que transforma tudo. Quando nos apresentamos diante do Espírito Santo, devemos vir com humildade, não com orgulho, não com um senso de merecimento, não como se estivéssemos exigindo algo de Deus, mas com um coração rendido, um coração que entende quem Ele é e quem somos em Sua presença. O Espírito Santo é santo. Ele é o Espírito do Deus vivo. E quando falamos com Ele, devemos fazê-lo com reverência. Muitas pessoas abordam Deus de forma casual, como se Ele fosse apenas um conhecido ou uma figura distante que existe apenas para atender pedidos. Mas o Espírito Santo não deve ser tratado levianamente. Ele é a presença de Deus dentro de nós. E quando nos engajamos com Ele, devemos fazê-lo com o coração certo, com pureza, com sinceridade, com um desejo não apenas de receber dele, mas de honrá-lo. A humildade é a chave para a verdadeira comunhão com o Espírito. A Bíblia diz, em Tiago 4, versículo 6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Um coração orgulhoso não pode ouvir o Espírito. Um coração cheio de si, cheio de seus próprios desejos, sua própria sabedoria, sua própria agenda, não pode se conectar verdadeiramente com Deus. Mas um coração rendido, um coração esvaziado de si mesmo e aberto a Ele, esse é o coração que Ele enche. Esse é o coração a quem Ele fala. Muitas vezes, as pessoas vêm a Deus apenas quando querem algo. Elas trazem seus pedidos, suas listas, suas necessidades e então se perguntam por que não sentem a presença dele. Mas o Espírito Santo não quer apenas nossos pedidos. Ele nos quer. Ele quer relacionamento. E um relacionamento verdadeiro não é apenas sobre pedir coisas. É sobre nos entregarmos plenamente a Ele. É sobre vir diante dele com um coração que diz: Senhor, estou aqui por Ti, não apenas pelo que podes fazer por mim. Estou aqui para adorar, para ouvir, para me render a Ti. Se este vídeo tocar seu coração, deixe um like e comente Glória a Deus. Inscreva-se e veja até o final. Há uma revelação incrível para você. É por isso que a pureza de coração importa. Se viermos diante de Deus, abrigando o pecado, se nos apegarmos a coisas que sabemos que não estão certas, se nos recusarmos a abandonar a amargura, o orgulho, coisas que entristecem o espírito, então não podemos esperar ter uma comunhão profunda com Ele. O Espírito de Deus é santo e Ele não habitará em um coração que se recusa a ser purificado. É por isso que a confissão e o arrependimento são tão importantes, não como um dever religioso, não como algo que fazemos apenas para marcar uma caixa, mas como uma forma de manter nossos corações abertos a Ele. Quando nos arrependemos, quando nos humilhamos diante do Senhor, quando dizemos: Deus, examina-me, purifica-me, faz-me correto diante de Ti, algo acontece. As barreiras que nos impediam de experimentar Sua presença começam a cair. As distrações que nublavam nossas mentes começam a se dissipar e, de repente, somos capazes de ouvi-lo mais claramente, senti-lo mais profundamente, caminhar com Ele mais intimamente. É por isso que Jesus disse, em Mateus 5, versículo 8, Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quando seu coração é puro diante dele, quando você vem a Ele, não com motivos egoístas, mas com um verdadeiro desejo por Ele, você o verá agir de maneiras
que nunca imaginou. Você ouvirá sua voz. Você conhecerá sua direção. Você experimentará seu poder. Quando falamos com o Espírito Santo, devemos fazê-lo com a base da palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro, é a palavra viva e respirante de Deus. É sua voz, seu coração, sua instrução para nós. E se quisermos nos comunicar verdadeiramente com o Espírito Santo, devemos fazê-lo em alinhamento com as Escrituras, porque o Espírito de Deus nunca contradirá a palavra de Deus. Há tantas vozes neste mundo, tantas opiniões, tantas influências, tantas distrações. Mas há apenas uma verdade absoluta, e essa é a palavra de Deus. O Espírito Santo é o autor dessa verdade. Ele é aquele que inspirou as Escrituras. E se você quer saber como reconhecer sua voz, se quer saber como ouvi-lo claramente, você deve começar por conhecer sua palavra. Antes de tudo, comente: "Quero ouvir o Espírito", e aperte o sininho. Se não curtir, é só dar like mesmo. Fique até o fim. Tem uma surpresa que vai te impactar. O Espírito Santo não fala em confusão. Ele não nos guia de maneiras contrárias ao que Deus já revelou. É por isso que é tão importante encher sua mente, seu coração, seu espírito com a palavra de Deus. Porque quanto mais Escritura você tiver em você, mais o Espírito Santo poderá trazê-la à sua memória. Quanto mais verdade você tiver armazenada dentro de você, mais fácil será discernir quando Deus está falando. Muitas pessoas lutam para ouvir Deus porque não estão fundamentadas em sua palavra. Elas esperam por um sinal, por um sentimento, por uma experiência, mas negligenciam a própria coisa que Deus já lhes deu, sua palavra. O Espírito Santo fala por meio das Escrituras. Ele traz versículos à mente quando você precisa de direção. Ele o convence por meio da verdade da Bíblia. Ele o leva de volta ao que já foi falado por Deus. É por isso que a oração e as Escrituras devem andar de mãos dadas. Quando você falar com o Espírito Santo, não apenas fale. Deixe-o falar com você por meio de sua palavra. Abra a Bíblia, leia-a, medite nela, peça a Ele que lhe dê entendimento. Porque quando você faz isso, você não está apenas lendo palavras em uma página. Você está ouvindo a voz de Deus. E deixe-me dizer algo. Quando você começa a orar as Escrituras, quando começa a alinhar suas orações com as promessas de Deus, algo muda. Porque agora você não está apenas orando com base em suas emoções. Não está apenas falando palavras por hábito. Você está declarando a verdade de Deus, e o Espírito Santo se move na verdade. Ele responde à palavra. Jesus mesmo nos mostrou isso quando foi tentado no deserto. Ele não discutiu, não debateu, não confiou no raciocínio humano. Ele falou a palavra, está escrito, e o inimigo não teve escolha a não ser recuar. Por quê? Porque a palavra de Deus carrega poder. A palavra de Deus carrega autoridade. A palavra de Deus é a espada do Espírito. E quando você a fala, você está falando com a própria autoridade do céu. Então, se você quer aprofundar seu relacionamento com o Espírito Santo, se quer ouvi-lo mais claramente, se quer caminhar em alinhamento com ele, então ancore-se nas Escrituras. Porque o Espírito de Deus nunca o conduzirá fora do que já está escrito. E quando você constrói sua vida, suas orações, sua conversa com ele sobre sua palavra, você caminhará na verdade, na sabedoria e na plenitude de sua presença. Quando falamos com o Espírito Santo, também devemos reservar tempo para ouvir. Muitas vezes, pensamos na oração como uma conversa unilateral. Vimos com nossas necessidades, nossas preocupações, nossas perguntas e derramamos nossos corações diante de Deus o que é bom, o que é necessário. Mas então, nos levantamos e seguimos em frente antes de dar a Ele a chance de responder. O Espírito Santo está sempre falando. Ele está sempre guiando.
sempre apontando, sempre direcionando. A questão não é se ele está falando. A questão é se estamos ouvindo. Vivemos em um mundo barulhento, um mundo cheio de distrações, com vozes nos puxando em todas as direções. E se não tomarmos cuidado, perderemos a voz suave e pequena do Espírito. Deus não compete por nossa atenção. Ele não nos força a ouvir. O Espírito Santo é gentil. Ele fala nos momentos de quietude, na calma, nas profundezas de nosso espírito. E se quisermos ouvi-lo, temos que criar espaço para ele. Isso significa desacelerar, desligar o barulho, criar momentos em nosso dia em que não estamos apenas falando com Deus, mas esperando por ele, esperando que ele fale de volta. Algumas pessoas pensam que ouvir o Espírito Santo é reservado para poucos selecionados, para pastores, para profetas, para aqueles que alcançaram um certo nível de maturidade espiritual. Mas isso não é verdade. Jesus disse, em João 10, versículo 27, "As minhas ovelhas ouvem a minha voz." Se você pertence a ele, se o Espírito Santo vive em você, então ele está falando com você. Você não precisa implorar a Deus para falar. Ele já está falando. Mas você precisa aprender a reconhecer sua voz. E como você reconhece sua voz? Passando tempo com ele. Quanto mais você estiver em sua presença, quanto mais estiver em sua palavra, quanto mais cultivar uma vida de oração e adoração, mais claramente você começará a ouvi-lo. Assim como uma criança reconhece a voz de seus pais em uma sala lotada, você começará a reconhecer a voz do Espírito Santo acima do barulho deste mundo. Você está pronto para mudar sua forma de orar? Deixe um amém nos comentários, inscreva-se e não pule o final. Algo poderoso espera por você. Às vezes, ele fala por meio de uma convicção interior, aquele saber quieto, mas inconfundível em seu espírito. Às vezes, ele fala por meio das Escrituras, trazendo um versículo à mente no momento certo. Às vezes, ele fala por meio de circunstâncias, por meio de pessoas, por meio de sonhos. Mas, independentemente de como ele escolha falar, uma coisa é certa: ele sempre estará alinhado com sua palavra e ele sempre o conduzirá à verdade. O perigo é que, se não tomarmos cuidado, podemos nos tornar tão consumidos por nossos próprios pensamentos, nossos próprios planos, nossas próprias agendas, que abafamos sua voz. Oramos, mas não paramos para ouvir. Buscamos sua direção, mas não esperamos por uma resposta. E então, nos perguntamos por que nos sentimos distantes, por que nos sentimos incertos, por que não sentimos sua liderança. Mas quando você começa a praticar a quietude, quando começa a sintonizar seu coração com a presença dele, algo muda. Você começa a notar a maneira como ele fala. Você começa a sentir sua orientação de maneiras que nunca sentiu antes. Você começa a perceber que ele esteve falando o tempo todo, mas agora você finalmente está ouvindo. Falar com o Espírito Santo não deve ser uma prática ocasional, algo que fazemos apenas em tempos de crise ou quando precisamos de uma resposta. Deve ser uma comunhão diária, uma comunhão constante, um relacionamento que está vivo e ativo em cada momento de nossas vidas. O Espírito Santo não é um observador distante, ele está presente, ele está próximo. E ele deseja ser incluído em cada parte de nosso dia. Muitas pessoas compartimentalizam seu tempo com Deus, elas reservam alguns minutos pela manhã ou alguns minutos antes de dormir e chamam isso de seu tempo com o Senhor. E embora seja bom ter momentos dedicados de oração, caminhar com o Espírito Santo não é apenas sobre marcar um encontro com Ele. É sobre viver na consciência de sua presença o dia todo. É sobre convidá-lo para seus pensamentos, suas decisões, suas conversas, suas lutas. Quando Jesus falou sobre o Espírito Santo, ele não o descreveu
como um visitante que vem e vai. Ele o descreveu como um ajudador, um consolador, um guia que permanece conosco, que habita em nós. Isso significa que Ele está com você quando você acorda pela manhã, quando realiza suas tarefas diárias, quando enfrenta desafios, quando experimenta alegria. E porque Ele está sempre com você, você pode sempre falar com Ele. Você não precisa esperar por um momento de silêncio. Você não precisa estar em um prédio de igreja. Você não precisa usar palavras formais. Você pode falar com Ele exatamente onde está. Algumas das orações mais poderosas não são aquelas ditas em longas sentenças eloquentes. São as palavras simples e sinceras, sussurradas ao longo do dia. Espírito Santo, ajuda-me. Dá-me sabedoria. Guia-me. Obrigado por estar aqui. Essas são as orações que constroem relacionamento. Essas são as orações que reconhecem sua presença. Essas são as orações que mantêm seu coração conectado a Ele em todos os momentos. Quando você começa a falar com o Espírito Santo ao longo do dia, algo muda. Você começa a sentir sua liderança de maneiras que nunca sentiu antes. Você se torna mais consciente de seus toques, mais sensível à sua voz, mais sintonizado com as maneiras como Ele está se movendo em sua vida. Ele lhe dá sabedoria em conversas, paz no meio do estresse, clareza quando você se sente incerto. Ele o lembra das Escrituras bem quando você precisa. Ele o convence quando seu coração começa a se desviar. Mas, se você o ignorar, se você passar o dia sem reconhecê-lo, você perderá a plenitude do que Ele quer fazer em sua vida. O Espírito Santo está sempre presente, mas Ele não força sua entrada em seu dia. Ele não exige sua atenção. Ele espera que você o convide. E quando você o faz, quando você faz disso um hábito falar com Ele, buscá-lo, confiar nele, toda a sua vida é transformada. Porque agora você não está mais caminhando em sua própria força. Você está caminhando na dele. Você não está mais tomando decisões com base em seu próprio entendimento. Você está sendo guiado pela sabedoria de Deus. Você não está mais reagindo às situações com medo ou frustração. Você está respondendo com a paz e o poder do Espírito Santo. É isso que significa viver em comunhão com Ele. É isso que significa andar no Espírito. Não apenas orar quando você precisa de algo, não apenas buscá-lo em momentos de crise, mas conhecê-lo, falar com Ele, confiar nele todas as vezes. A obediência significa tomar uma decisão difícil. Significa se afastar de algo que não está na vontade de Deus, mesmo que seja doloroso. Significa escolher a retidão quando a tentação puxa na direção oposta. Significa perdoar quando tudo em você quer se agarrar à amargura. E nesses momentos, o inimigo sussurrará: você não precisa fazer isso, não é tão sério. Você pode esperar. Mas quanto mais você demora, mais difícil se torna seguir adiante. Quanto mais você resiste, mais silenciosa se torna a voz do Espírito em sua vida. O Espírito Santo é fiel para guiar, mas nós devemos ser fiéis para seguir. E quando o fazemos, quando nos rendemos à sua voz, quando obedecemos sem hesitação, começamos a experimentar um nível de intimidade com Ele que é mais profundo do que qualquer coisa que conhecemos antes. Porque agora não estamos apenas ouvindo sua voz, estamos caminhando em sua vontade. Não estamos apenas pedindo sua presença, estamos vivendo em sintonia com Ele. E é aí que está o poder. É aí que está a paz. É aí que a vida abundante que Deus prometeu se torna realidade. Ouvir as palavras inspiradas de Billy Graham sobre como falar corretamente com o Espírito Santo foi como abrir uma porta para um relacionamento mais profundo com Deus. No Brasil, onde a fé pulsa no coração de tantas pessoas, essa mensagem ressoa de maneira especial. Vivemos em um país
onde orações ecoam nas igrejas, nas casas e até nas conversas do dia a dia. Mas quantas vezes realmente paramos para refletir sobre como nos aproximamos do Espírito Santo? Essa reflexão me tocou profundamente, porque percebi que muitas vezes tratei o Espírito Santo como uma força distante, alguém a quem recorria apenas em momentos de crise, e não como uma pessoa viva, presente e desejosa de comunhão. A primeira lição que tirei é a importância de reconhecer o Espírito Santo como uma pessoa, não apenas uma ideia ou energia. No contexto brasileiro, onde a espiritualidade é tão vibrante, isso significa mudar a forma como oramos. Em vez de apenas pedir, precisamos conversar com Ele como conversaríamos com um amigo querido, com respeito, sinceridade e expectativa. Lembro-me de como, em nossas festas populares, como o Círio de Nazaré, as pessoas se aproximam de Deus com devoção e intimidade. Falar com o Espírito Santo deve ser assim, um ato de coração, não uma formalidade. Aplico isso agora ao reservar momentos do meu dia para dialogar com Ele, seja enquanto preparo o café da manhã ou caminho pelas ruas barulhentas da cidade. Essa prática transformou minha rotina, trazendo uma sensação de paz e conexão constante. Outra lição poderosa é a necessidade de humildade. Billy Graham nos lembra que o Espírito Santo é santo e abordá-lo com orgulho ou egoísmo bloqueia nossa comunhão. No Brasil, onde a comunidade e a solidariedade são valores tão fortes, essa mensagem me fez refletir sobre como meu coração às vezes se fecha em desejos egoístas. Aprendi a orar com um coração rendido, pedindo a Deus que purifique meus pensamentos e intenções. Por exemplo, quando enfrento conflitos no trabalho ou na família, agora peço ao Espírito Santo sabedoria para agir com amor e paciência, em vez de reagir com raiva ou orgulho. Essa mudança tem trazido harmonia aos meus relacionamentos e me ajudado a viver de forma mais alinhada com os ensinamentos de Cristo. A importância da Palavra de Deus como base para ouvir o Espírito Santo também me marcou. No Brasil, onde muitos de nós crescemos ouvindo histórias bíblicas nas missas ou cultos, percebi que nem sempre dediquei tempo suficiente para meditar nas Escrituras. Graham enfatiza que o Espírito Santo nunca contradiz a Bíblia, e isso me motivou a incorporar a leitura diária da palavra em minha vida. Agora, antes de tomar decisões importantes, como mudar de emprego ou resolver um problema familiar, abro a Bíblia e peço ao Espírito Santo que me guie por meio de um versículo ou princípio. Recentemente, ao ler Salmos 23, senti uma paz profunda que me ajudou a enfrentar uma situação de incerteza financeira. Essa prática fortaleceu minha fé e me deu clareza para confiar em Deus. A obediência imediata ao Espírito Santo foi outra lição transformadora. No Brasil, onde a espontaneidade é parte de nossa cultura, às vezes hesitamos em obedecer por medo ou dúvida. Graham nos desafia a agir quando o Espírito nos toca, mesmo que não entendamos o plano completo. Apliquei isso ao decidir perdoar alguém que me magoou profundamente. O Espírito Santo me convenceu a liberar o ressentimento, e embora tenha sido difícil, obedeci. O resultado foi uma liberdade interior que nunca imaginei. Agora, sempre que sinto um toque do Espírito, seja para ajudar um vizinho ou mudar uma atitude, procuro responder sem demora, confiando que Deus está me guiando. Por fim, a ideia de viver em comunhão constante com o Espírito Santo mudou minha perspectiva. No Brasil, onde celebramos a vida com alegria, desde o Carnaval até as festas juninas, aprendi que o Espírito Santo quer estar presente em todos os momentos, não apenas nos cultos de domingo. Comecei a convidá-lo para minhas conversas, decisões e até momentos de lazer. Por exemplo, quando estou com amigos
Peço ao Espírito Santo que me ajude a falar palavras que edifiquem. Essa consciência constante de sua presença tornou minha vida mais leve e cheia de propósito, como se cada dia fosse uma oportunidade de dançar com Deus em meio às alegrias e desafios. Essas lições não são apenas ideias, são convites para transformar nossa vida espiritual. No Brasil, onde a fé nos une em momentos de celebração e dificuldade, falar corretamente com o Espírito Santo é mais do que uma prática religiosa, é um estilo de vida. Ao aplicar essas verdades, percebi que minha relação com Deus se tornou mais íntima, minhas decisões mais sábias e meu coração mais aberto. Que possamos todos aprender a ouvir, obedecer e viver na presença do Espírito Santo, trazendo sua luz para nossas comunidades, nossas famílias e nosso país. Se este vídeo tocou seu coração, deixe um like agora e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que vai fortalecer sua fé. Nos comentários, escreva "Quero viver com o Espírito Santo" ou compartilhe como você sentiu a presença dele em sua vida. Vamos construir juntos uma comunidade de fé e transformação. Fique com Deus e até o próximo vídeo.